Aí você bota lá, ó, a biblioteca precisa de mais líder, né? O estacionamento precisa ampliar, aí você bota lá. E depois, quando finda o período, a instituição tem que mostrar o que melhorou a partir daquela avaliação. Não, os alunos seguem pouco livre. Então, assim, é mesmo no sentido de melhorar, e não no sentido de... exato. Assim, tem que ter consciência isso. Bom é só 9 e 10. Neutro, 7 e 8. 6 para baixo é negativo. Gente, então vamos lá. Vamos começar aqui. Deixa eu só voltar aqui para gravar. Quer dizer que hoje só são 6 meses. Não, já está gravado. Já está gravado. Então, nessa aula de hoje, a gente vai estudar o pé. O pé, assim como vocês viram com a mão, não é nada complicado, é uma estrutura simples. E ela tem muita analogia, muita semelhança com a estrutura da mão. O esqueleto do pé, ele é dividido em 3 regiões. Essa região aqui proximal é o tarso, formado por 7 ossos curtos. Essa região média é o metatarso, que é formado por 5 ossos longos. E as falanges são os ossos dos dedos, né? O dedo também são numerados de 1 a 5 em algarismo romano, tudo bastante parecido com a mão. Então, aqui no pé, a gente vai encontrar, como eu já falei, 7 ossos divididos em fileiras. Essa fileira proximal, ela é formada pelo talos, que é esse osso aqui. O talos ele é importante porque ele é o único osso do pé que se articula com a tíbia e com a fíbula, na articulação do tornozelo. A articulação do tornozelo só envolve 3 ossos, tíbia, fíbula e talos, que é esse osso aqui do pé. O maior osso aqui do tarso é o calcâneo, que é esse osso aqui bem volumoso, ele fica assim bem posterior e ele forma essa elevação aqui na região posterior do pé, que a gente chama popularmente como calcanhar, porque o nome do osso é calcâneo. O tríceps sural, né, aquele músculo que forma a batata da perna, o tríceps, ele vai se fixar aqui na tuberosidade do calcâneo. E aqui anterior ao talos tem o navicular. O navicular, na verdade, é um osso que alguns livros eles botam como sendo a fileira proximal e alguns livros botam como sendo a fileira distal. Então, ele fica assim nessa transição e tem livro que bota ele como proximal, tem livro que bota como distal. Mas ele fica exatamente aqui entre o talos e esses outros ossos aqui da fileira distal. A fileira distal, ele é formado aqui de medial para lateral. Esse mais medial, ele se chama cuneiforme medial. A seguir vem o cuneiforme intermédio, que é o menor de todos eles. Cuneiforme lateral. Então, são 3 cuneiformes. Cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral. E esse aqui mais lateral da fileira distal é o cuboide. Então, talos, calcâneo, navicular, cuneiformes, medial, intermédio, lateral e o cuboide. O navicular, ele tem esse nome porque ele parece assim, um casco de barcozinho, de navio, aí navicular. Dentre esses ossos, né, os principais aí, os mais volumosos, que têm uma função importante, são o talos e o calcâneo. O talos, ele é formado por 3 regiões. Essa região aqui anterior, assim, bem arredondada, é a cabeça do talos. Vai se articular com essa concavidade aqui do navicular. Aí aqui o talos se estreita um pouquinho. Essa região que ele se estreita é o colo. E toda essa região aqui posterior mais volumosa é o corpo. Então, de anterior para posterior tem cabeça, colo e corpo. No corpo do talos, aqui superiormente, tem essa superfície bem lisa que vai se articular com a tíbia e com a fíbula, que é a tróclea. Então, a tróclea do talos se localiza no corpo do talos. E a tróclea é a superfície articular do talos que vai se articular com a tíbia e com a fíbula. O talos é dividido em cabeça, colo e corpo. A parte superior do corpo, lisinha, é a tróclea. Então, a tróclea se localiza no corpo do talos
E a tróclea se articula aqui medialmente com a tíbia e aqui lateralmente com a fíbula. E a junção desses três ossos vão formar a articulação do tornozelo. O calcâneo, ele é um osso bem volumoso, aqui é uma vista superior e aqui é uma vista inferior dele. Ele tem assim uma projeção aqui lateralmente, medialmente, e essa projeção dele se chama sustentáculo do talos. Na verdade, quando eu estou em posição bípede, né, em pé, o talos fica em cima do calcâneo. E ele vai ocupar, né, ele vai ficar sobre essa projeção aqui, que é o sustentáculo do talos. Então, o sustentáculo do talos está no calcâneo. E é uma projeção do calcâneo para receber, para o talos ficar em cima dele. Essa região aqui posterior do calcâneo é a tuberosidade do calcâneo. E, como eu já falei, na tuberosidade do calcâneo se fixa o tendão de Aquiles, que é o tendão do tríceps. Além do tendão do tríceps, se fixa aqui o tendão do plantar. Vocês viram o plantar lá na prática? Ele é um músculozinho bem pequeno, um tendão bem longo, um tendão assim meio solto, que fica do lado do gastrocnêmio. Aí ele vai se fixar aqui também. Então, a tuberosidade do calcâneo serve para a fixação do tríceps e também do plantar. E o calcâneo aqui lateralmente, ele tem assim uma projeçãozinha aqui, ó, essa pontinha dele aqui lateralmente chama tróclea fibular. Os tendões dos fibulares, curto e longo, vão passar aqui posterior a essa tróclea. Ela vai formar assim uma paredezinha e os tendões vão passar aí próximo a ela. Então, isso aqui é o que a gente observa no calcâneo. O calcâneo tem a tuberosidade, tem a tróclea fibular e tem a tuberosidade, o sustentáculo do talos. E o talos se divide em cabeça, colo e corpo. A tuberosidade é a fixação dos músculos tríceps e plantar. É o tendão de inserção dos músculos tríceps e plantar. Ó, de nada. O calcâneo, ele segura aqui o talos, que fica aqui em cima dele, mas existe um espaçozinho entre o calcâneo e o talos. Esse espaço aqui, ó, essa parte branca que você está vendo, é um espaço que se chama seio do taço. Esse seio do taço, ele é ocupado principalmente tecido conjuntivo, fibroso, e é como se fosse assim, um amortecedor. O talos fica em cima do calcâneo, mas existe um pequeno espaço entre eles dois, que é o seio do taço, e nesse seio tem tecido fibroso que vai amortecer essa pressão, essa força do talo sobre o calcâneo. É, exatamente. Todo o peso do corpo vai lá, né, para essa região aí, do talos e do calcâneo. Então, nessa regiãozinha aqui, o sustentáculo, aqui nessa região, não sei, vai passar um nervozinho. Não sei se é essa dor que você tá. Tem gente que sente muita dor na planta do pé. Aí aqui vai passar um ramozinho do nervo tibial. Tibial vai passar aqui por trás. Aí ele vai originar um ramo que vai passar por aqui. Tem pessoas que têm o síndrome do seio. Aí o tibial passa aqui posterior, aí ele dá um ramo que vai passar aí pelo seio do taço. Aí tem pessoas que exatamente essa compressão, né, do peso do corpo, do exercício, da atividade física, às vezes mal executada, fica comprimindo esse nervo. Aí tem uma síndromezinha aí do seio do taço. Então, esses aí são os ossos do taço: o talos, o calcâneo, o navicular, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral e o cuboide. A seguir, vem os ossos metatarso. Os metatarsos, eles são ossos longos, eles são numerados em algarismo romano de 1 a 5, e essa numeração é feita de medial para lateral. Lembrando que na mão, a numeração é feita de lateral para medial. No pé, o contrário, é de medial para lateral. O dedo número 1 é o polegar na mão, que é lateral. E o dedo número 1 do pé é o hálux, é o dedão do pé, que é medial. Tá? A numeração é de medial para lateral. Esse é o primeiro metatarso, segundo, terceiro, quarto e quinto.
Todo metatarso, sendo um osso longo, ele tem uma extremidade proximal, que a gente chama de base, ela é assim mais reta, é a base. Aí tem o corpo e uma extremidade distal, que é a cabeça. Então, a cabeça dos metatarsos, assim também como o metacarpo, ela é distal. E a base, ela é proximal. E a seguir vem os ossos dos dedos, que são as falanges. O hálux, ele só tem 2 falanges, mas os outros dedos têm 3 falanges. E os dedos também têm aquela mesma numeração em algarismo romano. Então, o hálux é o dedo número 1, aí vem o 2, o 3, o 4 e o 5. O 5 ele é chamado de dedo mínimo. Então, só tem nome, além de número, o 1, que é o hálux, e o 5, que é o dedo mínimo. O hálux, como só tem 2 falanges, elas são chamadas de falange proximal, falange distal. Os outros dedos têm 3 falanges, então é a falange proximal, falange média, falange distal. Falange proximal, falange média, falange distal. E as falanges também, como ossos longos, essa extremidade proximal é a base, aí a parte média é o corpo e a parte distal, a extremidade distal é a cabeça. A falange distal, em vez de cabeça, tem uma área rugosa, que é a tuberosidade distal. Essa anatomia, essa morfologia é a mesma coisa da mão, tá? Metatarso corresponde ao metacarpo e as falanges da mão e pé são bem parecidas. Então, o esqueleto do pé, ele é bem simples. O esqueleto do pé, ele pode ser dividido ou em regiões, que são tarso, metatarso e falanges, ou então em cadeias, porque o pé é assim muito compridão, né? Comprido. Aí eles são divididos, esses ossos, em cadeia medial e cadeia lateral. A cadeia medial, ela é formada pelo talos, pelo navicular, pelos 3 cuneiformes, metatarso 1, 2, 3 e falange dos dedos 1 e 3. Então, esse compridozinho aí a gente chama de cadeia medial. A cadeia lateral, ela é formada pelo calcâneo, pelo cuboide, 4º e 5º metatarso e falange do 4º e 5º dedos. Por que a gente divide muito o pé assim em cadeias? Porque o nosso pé, ele é côncavo inferiormente, e essa concavidade que a gente tem aqui inferiormente, que a gente conhece popularmente como cava do pé, né? Nosso pé, ele é cavo, ele tem aquela concavidade. E aquela concavidade, ela é importante para dar equilíbrio. Pessoas que têm pé chato, o pé toca todo no chão, ele não tem muito equilíbrio. Ó, o pé da gente tem que ter essa cavazinha. Aquela cava não pode ser exagerada, que ela também não é muito bom para equilíbrio, para marcha, e ele também não pode ser chato. Existe o pé chato, o pé cavo e o pé normal. Então, ela tem que ter essa pequena concavidade. Só que essa concavidade, ela é mais acentuada aqui nessa cadeia medial, medialmente, e ela é menos acentuada na cadeia lateral. A cadeia lateral, quando eu toco assim no chão, minha cadeia lateral, ela toca o chão, né? E essa cadeia medial, não, ela fica assim como se fosse meio suspensa. E essa concavidade aqui inferior são chamados de arcos. Então, o pé, ele apresenta arcos inferiormente. Tem o arco longitudinal medial e o arco longitudinal lateral, como se fossem aquelas 2 cadeias. A cadeia medial, ela vai formar um arco mais côncavo, que é o arco longitudinal medial. E aquela cadeia lateral, ela vai formar também um arco, que é o arco lateral, longitudinal lateral. Como eu já falei, ele é menos côncavo, ele é menos pronunciado, ele é um pouquinho mais reto. E o pé ele tem também assim um arco transversal. Então, esses arcos, eles são importantes para a gente manter o equilíbrio, a postura, a marcha. O pé, quando ele toca todo no chão, que a gente chama de pé chato, como eu já falei, não é muito bom para o equilíbrio, para a marcha. Aí o pé normal, ela tem essa concavidadezinha, né, tênue, e o pé cavo, ele tem essa concavidade muito acentuada, né, que são 2... Hã? Ó, aqui está a pisada, por exemplo. Esse aqui é a pisada do pé normal. Ele tem que tocar, ele tem que ter essa região aqui medial, ela não deve tocar no solo. Essa
Esses arcos aí, eles são importantes para esse equilíbrio. Aqui é o pé chato e aqui é o pé cavo. Ó, ele só toca aqui atrás, você vê que a lateral aqui não toca nada e vai tocar só lá na frente. Então, isso. Ele só toca aqui anterior e posterior. Aqui ele vai tocar todo e aqui não. Essa capa aqui ela vai facilitar o equilíbrio, a marcha, a postura, a corrida. Então, o fisiológico mesmo é esse aqui. Existem tratamentos ortopédicos, né, cirúrgicos, para quem tem, né, algumas disfunções aí nesse formato do pé. Então, esses são os ossos do pé, eles são divididos em 3 regiões, tarso, metatarso e falange. Ou então a gente pode considerar dividido em 2 cadeias, uma cadeia medial e uma cadeia longitudinal. E essas cadeias, elas formam concavidades inferiormente, que são os chamados arcos, que tem longitudinal, ele tem um medial que é mais pronunciado e um lateral que é mais plano, né, menos curvo. E tem também um arco transversal. Aí agora a gente vai estudar as articulações do pé. Primeira articulação a ser estudada é a articulação do tornozelo. Como eu já tinha falado, envolve 3 ossos, né? A fíbula, a tíbia e apenas um osso do pé, que é o talos. O talos, a superfície articular, é a trócula do talos, que eu já tinha mostrado anteriormente. E a fíbula e a tíbia, elas vão formar assim, uma concavidade e o talos vai se encaixar naquela concavidade. Essa concavidade aqui, que vem no centro, eu tenho a superfície articular inferior da tíbia, aí tem a superfície articular do maléolo da tíbia e a superfície articular do maléolo da fíbula. Então, vai formar assim uma concavidade, a inferior e os 2 maléolos aqui de cada lado. E aí a trócula do talos vai encaixar nessa concavidade. Essa articulação, ela é sinovial gínglimo. A gente só faz flexão dorsal, que é quando eu boto o dorso do meu pé para cima, assim, ó. E flexão plantar, quando eu boto, me coloco na planta do pé. Então, flexão dorsal, flexão plantar, ela é uma gínglimo. Toda gínglimo, normalmente, ela é reforçada dos 2 lados por ligamentos. Esses ligamentos aqui do tornozelo, eles são chamados de ligamento lateral, vão se fixar aqui no maléolo lateral da fíbula, e ligamento medial, que vai se fixar no maléolo medial da tíbia. O ligamento medial, ele se espalha assim, meio triangular, com muita boa vontade, ele também se chama de ligamento deltoide. Então, ligamento medial ou deltoide e ligamento lateral. Só que tanto o ligamento lateral como o ligamento medial, ele é formado por pequenos ligamentos, que vão sempre dos maléolos para os ossos do pé. E eles têm essas subdivisões. O ligamento medial, o deltoide, ele é formado por o ligamento tíbio talar posterior, que é esse aqui, ó, tíbio talar posterior. Esse aqui da frente, esse mais superior aqui, é o tíbio talar anterior. Esse que tem aqui do navicular é o tíbio navicular. E esse que vem aqui para o calcâneo é o tíbio calcanear. Então, são 4 ligamentos que juntos vão formar o ligamento medial deltoide. Tíbio talar posterior, tíbio talar anterior, tíbio calcanear, tíbio navicular. Todos eles se fixam aqui em cima na tíbia, mais precisamente no maléolo medial da tíbia. A mesma coisa acontece aqui lateralmente. Eles vão se fixar no maléolo lateral da fíbula, mas eles vão para alguns ossos. Aqui só são 3. Esse aqui anterior é o talo fibular anterior. Aqui atrás tem o talo fibular posterior. E esse aqui que passa por baixo desses tendões aqui é o calcâneo fibular. Calcâneo fibular, talo fibular anterior, talo fibular posterior. Esses 2 tendões aqui são os tendões dos músculos fibulares. Esse aqui menorzinho é o fibular curto. E esse aqui de trás é o fibular longo. Ele vai lá para o outro, ele passa o fibular longo, o tendão dele, passa na planta do pé lá embaixo e vai se fixar lá no primeiro metatarso, no metatarso lá do outro lado, só que ele passa embaixo do pé. Então, ligamento do tornozelo são um de cada lado, né? São 2, um de cada lado.
Aí o medial se fixa no malelo medial da tíbia e se chama ligamento deltoide. Ele é formado pelo tíbio talar anterior, tíbio talar posterior, tíbio calcanear e tíbio navicular. E o lateral se fixa no maléolo lateral da fíbula e ele tem o talo fibular anterior, o talo fibular posterior e o calcâneo fibular. Essa articulação se classifica como sinovial gínglimo, toda gínglimo é uniaxial e faz esse movimento, flexão dorsal do pé e flexão plantar do pé. O pé, em posição anatômica, ele já está flexionado, então a gente não faz extensão do pé. Uma bailarina, né, que consegue fazer extensão aí total. Mas a gente chama flexão dorsal e flexão plantar, tá? Aí vamos para as articulações mesmo do pé, propriamente. Entre os ossos do taço, aqui você vê o calcâneo, o talos, o navicular, o cuneiforme medial, o cuneiforme intermédio, o cuneiforme lateral, o cuboide. Todos eles se articulam entre si. Essas articulações, elas são chamadas de intertássicas. Elas são sinoviais planas, anaxiais, realizam deslizamento entre os ossos. Só que o deslizamento entre esses ossozinhos, eles vão botar meu pé para dentro, que eu chamo de inversão, e meu pé para fora, que é a eversão. A eversão, o pé para fora, para o lado da fíbula, é realizada pelos músculos fibulares, fibular curto, fibular longo, e a inversão, que eu dobrar para dentro, para o lado da tíbia, é realizada pelos músculos tibiais, tibial anterior e tibial posterior. Então, músculo tibial inverte meu pé. Músculo fibular everte, faz a eversão do pé. E essa articulação, esses movimentos não são feitos no tornozelo. Se eu imobilizar todo o meu pé, meu tornozelo só faz isso aqui, ó, flexão dorsal e flexão plantar. Aí, se eu deixar livre o meu pé, que ele faz inversão e eversão. Nessa figura aqui, foi removido o talos daqui, ó. Retirei o talos daqui. É como se essa articulação aqui sustentasse o talos. Aí eu chamo de subtalar. Na articulação subtalar, o talo se articula com o calcâneo, mas se articula também com o navicular. Então, a articulação que envolve o talos com o calcâneo e o talos, o calcâneo navicular, essa parte aqui mais inferior. Essa é uma denominação, porque às vezes o paciente, por exemplo, tem aquela síndrome lá do seio do taço, então, é uma denominação de rápida comunicação. Não, teve uma luxação na articulação subtalar. A gente já sabe que é ali embaixo do talos, entre o talos, o calcâneo e o navicular. E tem também a articulação mediotássica, que é essa articulação aqui que vai separar essa fileira proximal da fileira distal. Lá na mão também, a gente chama também de articulação mediocárpica, a divisão entre a fileira proximal e a fileira distal. Mas todas elas, inclusive essas aqui, elas são intertássicas. Sinoviais planas realizam deslizamento e esse deslizamento vai resultar na inversão e eversão. Aí os ossos do taço, da fileira distal do taço, vão se articular com os metatarsos. Chama de articulação taço-metatássica. Os ossos da fileira distal, que são cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral e cuboide, eles vão se articular com a base dos metatarsos. É correspondente aqui à carpo metacárpica da mão, só que na mão, a carpo metacárpica do polegar, ela é diferente das outras, né? Que ela é selar. Lá no pé não tem essa distinção. Então, todas elas, taço-metatarsica, elas são sinoviais planas. Elas vão ter um ligamentozinho de reforço, não precisa. É importante você saber o nome e a classificação dela. Então, taço, metatarsica, essa articulação aqui, ó, elas acontecem entre a fileira distal do taço e a base das falanges, desculpa, a base dos metatarsos, e elas são sinoviais planas, realizando deslizamento. Os metatarsos vão se articular com a falange proximal. Ainda tem as articulações intermetatársicas. Os metatarsos, eles estão tão juntinhos aqui no pé, deixa eu ver se tem outra figura, que eles se articulam aqui entre si. Essas articulações aqui, elas são chamadas intermetatársicas. Essa aqui não tem na mão.
Aí as intermetatársicas, você vê que o metatarso, ele se articula com o vizinho, o metatarso com o seu vizinho. E assim por diante. Elas são chamadas de intermetatársicas. Elas também são sinoviais planas anaxiais. Aí essa aqui é a articulação metatarso-falângica. É exatamente ali o encontro do dorso do pé com os dedos. A articulação metatarso-falângica, ela acontece entre a cabeça do metatarso e a base da falange proximal. E ela se classifica como sinovial condilar biaxial. Você abre lá o dedo do pé, que a gente chama de abdução e adução, e você dobra, né, assim para baixo os dedos, que é a flexão, e quando estica lá para cima é a extensão. Então, é condilar biaxial. Condilar também é chamado de elipsoide. A gente pode chamar de elipsoide. Aí faz flexão, extensão, adução e abdução. E as articulações interfalângicas, ela acontece entre a cabeça da falange e a base da falange vizinha, elas são gínglimo. Mesma classificação também da mão. Então, revisando aqui, a articulação do tornozelo, gínglimo. Articulação intertássica, sinovial plana. Metatássica, também sinovial plana. Metatarso-falângica, que é eu abrir lá meus dedos e dobrar, condilar biaxial. E as interfalângicas, sinovial gínglimo. Músculos do pé. Quando a gente estudou a mão, voltar aqui para a mão só tem músculo na palma, no dorso da mão não tem músculo. No pé tem músculo no dorso. Tem músculo do dorso, mas pouquinho, ó. Só são dois, na verdade. A maioria dos músculos do pé estão na planta. Ó, essa parte superior do pé a gente chama de dorso do pé. A parte inferior do pé a gente chama de planta do pé. Então, tem os músculos do dorso, que só são dois, e tem os músculos da planta, que são vários. Os músculos da planta, onde é que o osso, que o pé, ele é macio, tem muito músculo. É na planta do pé. Os músculos do dorso, eles só são dois, a gente vai já ver, são os extensores, extensor curto, extensor curto do dedo e extensor curto do hálux. Mas os músculos da planta, eles estão divididos, a gente pode dividi-los de duas formas. Ou a gente divide em 3 regiões ou em 4 camadas. Quando eu divido em regiões, é a região medial, né, relacionada com o hálux, a região lateral relacionada com o dedo mínimo e a região intermédia. Essa é uma forma da gente dividir os músculos do pé. Uma outra forma é eu dividir por camadas. Quando eu divido por camadas, esses mais superficiais eu chamo de primeira camada, aí depois vem a segunda camada, terceira camada, quarta camada. As camadas, elas são de superficial, ou seja, de inferior para superior. Aí a mais superficial é a primeira camada e assim por diante. Vou mostrar para vocês aqui que fica mais fácil você entender essa divisão. Mas aqui no dorso do pé só tem 2 músculos. Esse músculozinho aqui que vai para o hálux é o músculo extensor curto do hálux. Esse tendãozão aqui, ó, é o extensor longo do hálux, que vem lá da perna, da parte anterior da perna. E aqui no pé tem o extensor curto do hálux. Esse outro aqui é o extensor curto dos dedos. Aqui está cortado, mas lá na perna também tem o extensor longo dos dedos. E aqui no pé tem o extensor curto dos dedos. Então, dorso do pé, só o extensor curto do hálux e o extensor curto dos dedos. Na planta do pé, a gente vai estudar aqui dividido em regiões. Região medial são músculos que vão para o hálux. Região lateral são músculos que vão para o dedo mínimo. E região intermédia, esses aqui que vão para esses outros dedos. Lembra também que na mão a gente estudou região tenar, vai para o polegar. Região hipotenar vai para o dedo mínimo. E aqui no meio é região intermédia. No pé a mesma coisa, só que a gente chama região medial, lateral e intermédia. A região medial tem 3 músculos. Esse músculo aqui, bem fácil você ver lá no laboratório, ele é assim mais posterior, é o abdutor do hálux.
Ele é o mais superficial, ele é logo da primeira camada, ele é o mais superficial aqui do pé. Abdutor do hálux. Aí um pouco mais profundo, mas eu já consigo ver aqui, mas eu vejo melhor aqui, ó, é o flexor curto do hálux. Flexor curto do hálux, a gente estudou lá na primeira unidade como sendo um bicaudado, porque ele se origina aqui, aí o tendão de inserção dele se divide em dois, ó. Ele é um bicaudado, ele já é um pouco mais profundo, ele já está na terceira camada, ele já está mais lá dentro. E esse aqui, que lembra o número 7, ele tem duas partes, é o adutor do hálux. Ele também é assim mais profundo, eu não vejo ele aqui superficialmente, ele já é da terceira camada, já é o mais profundo. Então, abdutor do hálux, flexor curto do hálux, adutor do hálux. Ele tem duas partes, uma parte transversa e uma parte oblíqua. No dedo, na região intermédia, a gente vai encontrar mais músculos. Esse aqui também da primeira camada, bem superficial, é o flexor curto dos dedos. Aqui, ó, esse tendão aqui é do flexor longo dos dedos. O flexor longo do dedo está lá na perna. E o flexor curto dos dedos está aqui no pé. Também lá no laboratório, bem fácil de você identificar, é o mesmo da primeira camada, é o que você vê logo primeiro. Aí, nessa outra figura aqui, eu cortei o flexor curto dos dedos. Imediatamente abaixo dele tem esse músculo aqui, que ele se chama quadrado plantar. É o quadrado plantar. E aqui, junto com o tendão do flexor longo dos dedos, tem esses músculos aqui que também tem na mão, que são lumbricais. Eles são em número de 4, de primeiro até o quarto lumbrical. O lumbricais, ó, nessa figura aqui, esses mais superficiais são a primeira camada, aí esse aqui já está mostrando a segunda camada. A segunda camada é formada exatamente pelo quadrado plantar e pelos lumbricais. Aí, lá mais profundamente, vão ter os interócitos plantares, que são esses aqui que mostrei aqui individualmente, e os interócitos dorsais. Lá na mão tem esses mesmos músculos aqui, ó. Lumbricais, interócitos dorsais e interócitos plantares. Então, esses são os músculos da região intermédia. Flexor curto dos dedos, quadrado plantar, lumbricais, interócitos plantares e os interócitos dorsais, que não estão mostrando essas figuras. E aqui tem a região lateral. A região lateral é formada por dois músculos. Esse aqui é o abdutor do dedo mínimo. E abaixo dele tem o flexor curto do dedo mínimo. Tá? Só dois músculozinhos. Então, quais são os músculos mediais? Abdutor do hálux, adutor do hálux, flexor curto do hálux. Região lateral, abdutor do dedo mínimo, flexor curto do dedo mínimo. Região intermédia, primeiro tem o flexor curto dos dedos, aí embaixo dele tem o quadrado plantar, e vai ter o lumbricais, interócitos dorsais e interócitos palmares. Então, a gente pode dividir em regiões ou pode dividir em camadas. Primeira camada são os mais superficiais. Quais são os mais superficiais? O abdutor do hálux, o abdutor do dedo mínimo e o flexor curto dos dedos. Lá no laboratório, vocês vão ver isso aqui. Esses três que você vê melhor aqui são esses mais superficiais. Então, eles vão formar a primeira camada. Abdutor do hálux, flexor curto dos dedos, abdutor do dedo mínimo. Aí, para eu ver a segunda camada, eu corto o flexor curto dos dedos, que já são a segunda camada. Aí, na segunda camada, eu vou encontrar o quadrado plantar e os lumbricais. E os lumbricais, eles se originam no tendão do flexor longo dos dedos. Aí, na terceira camada, eu vou encontrar o flexor curto do hálux, o adutor do hálux, parece a letra 7, só que ele está de cabeça para baixo. E aqui o flexor curto do dedo mínimo. Flexor curto do dedo mínimo, flexor curto do hálux e o adutor do hálux. Tirei essa camadazinha aqui, ó. Flexor curto do hálux, adutor do hálux,
flexor curto do dedo mínimo. Aqui o abdutor está cortado para você ver o flexor. E a quarta camada, quer dizer, o mais profundo, já estão lá dentro. Esses aqui a gente nem vai ver no laboratório. São os enterócitos plantares, que só são 3, e os enterócitos dorsais, que são 4. Tá bom? Esses músculos curtos aí do pé, como aqueles músculos da mão, normalmente eles trabalham em conjunto, a gente não estuda cada um individualmente, para você conhecer e saber quais são os músculos que se localizam aí nessa região. E é isso. Agora, tudo bem? Processaram tudo. Já fizeram prática de pé, não, né? Mas já fizeram, terminaram de perna. Tem umas figurinhas carimbadas ali no laboratório, toda vez que eu passo, estão lá. Direita, que esses aí já decoraram, indo, voltando, de cabeça para baixo. Né? O monitor, estou gostando de ver. Está tendo a monitoria online ou não? Da Larissa? É, né? Porque... Foi, exatamente. Antes de eu dar... Eu dei aula para eles agora, 12h40, e o Maurício está saindo mesmo. Eu até botei 2 exercíciozinhos para vocês já irem treinando lá. E esse horário lá da monitoria dela é bom para corrigir esse exercício, tirar dúvida. Tá ok. Agora a gente vai fazer um exercício de revisão das aulas passadas. Quero ver quem está estudando já as aulas passadas. Hã? Não, vai ser individual. Não, é porque assim, eu trouxe prêmios hoje para distribuir. Eu trouxe prêmios. Deixa eu ver se dá para ser em dupla. Tá. Olha, primeiro lugar vai ganhar a canetinha. Quem ganhar em primeiro lugar. Segundo lugar vai ganhar batom garoto. Terceiro lugar vai ganhar som de valsa. A professora fez vale saber para que está em casa. Não, é porque eu comprei hoje o som de valsa, é mais barato do que o batom garoto. Lá no supermercado que eu comprei, no Pão de Açúcar. Eu fui fazer o supermercado agora, meio-dia, digo, vou comprar aqui um. Aí, o batom é mais caro. Mas se o segundo lugar quiser o som de valsa, tudo bem. O segundo lugar é quem for. Pois vamos lá. Agora deixa eu explicar como é que vai ser a brincadeira. E vocês vão fazer por esse QR Code aqui. Não bota agora. Espera aí. Porque quando botar, ele já começa a marcar o tempo. Porque o QR Code, na hora que você bota o seu nome, no caso, vocês vão botar o nome da dupla. Agora, quem está em casa é complicado. Quem está em casa, então, vai fazer sozinho. Não veio para aula porque não quis. Então, vai fazer. Ó, presta atenção. Na hora que vocês botarem lá, aí ele vai pedir teu nome e vai começar a marcar teu tempo. Na hora que você bota, já começa a marcar teu tempo. Porque ele vai computar acerto e tempo. Quem acertar mais questões em menos tempo, aí é que vão ser os vencedores. Primeiro lugar, canetinha. Segundo lugar, batom. Aí o segundo lugar, escolhe. Não é Kahoot, é no Google Forms. Então, pessoal de casa, tá vendo? Espera aí, deixa eu parar aqui também a gravação, porque senão fica muito longa.